Graça e paz, meu povo, como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem, bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, de onde quer que você esteja. Não sei de onde você está me assistindo, de qual lugar do mundo você está me assistindo neste momento, me ouvindo, mas quero que Deus preencha a sua vida de uma forma absurdamente completa, e que Ele possa trazer a sua bênção para todas as áreas da sua vida e que você possa tornar-se um homem, uma mulher 100%, totalmente, completamente realizado, realizada. Estamos meditando sobre a história de José e este é o nosso segundo vídeo sobre este tema, trazendo uma palavra, uma meditação, trazendo para você uma reflexão sobre a história de José. Se você não assistiu ao nosso primeiro vídeo, convido a você a entrar no nosso canal, a se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar sempre um comentário de fé e um pedido de oração. Nós lemos todos os comentários. Vai lá, assiste o vídeo anterior, que é quando nós damos o pontapé inicial, ali nos primeiros 11 versículos do capítulo 37. E hoje nós vamos dar continuidade. Então é muito importante que, se possível, você volte, assista ao vídeo anterior para que você possa entender. Mas fica nesse vídeo, pode assistir esse vídeo completo, recebe essa mensagem, recebe essa palavra. Terminando aqui, você pode ir lá e assistir o outro vídeo, tudo bem? Então vamos continuar. Só para dar aquele gancho, nós falamos no vídeo anterior sobre a história de um jovem sonhador, de um jovem que tinha muitos projetos, tinha muitas ambições, tinha muita desejo, muita garra, e era muito jovem, era muito moço e consequentemente inexperiente. E a inexperiência de José fez com que Deus o utilizasse daquilo para dar pontapé ao seu destino, para pôr em prática os seus planos para a vida daquele jovem. Então tem algumas coisas que nós podemos evitar na nossa trajetória olhando para a história deste moço. Tem alguns pontos na nossa vida que nós podemos evitar se observarmos a história de José. Então perceba, José era jovem e por ser jovem era muito inexperiente, e nós percebemos isso quando ele conversa, quando ele fala aos seus irmãos sobre os seus intentos, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos. Não percebendo José que os seus irmãos já o aborrecia pelo simples fato de eles perceberem que Jacó, seu pai, o amava acima de todos os outros irmãos. Então isso já fazia com que os seus irmãos o aborrecessem. O fato de Jacó ter dado uma túnica de várias cores a José fazia com que os seus irmãos o aborrecessem ainda mais. Os sonhos de José causavam inveja em seus irmãos. E isso era tão grave, isso era de uma forma tão intensa, que diz o texto bíblico que os irmãos de José já não podiam conversar com ele pacificamente. Não havia mais uma relação pacífica da parte, claro, dos irmãos de José. E o que eu fico admirado é que José, ele não percebia isso. Me dá a entender que talvez os irmãos de José já o tratavam mal, e o fato de ter se agravado aquele aborrecimento, aquela chateação por parte dos seus irmãos,
não fez com que José percebesse. A cabeça de José, ora, eles estavam só mais chateados, eles estavam só mais aborrecidos, compreende? Então, de fato que José, ele conta a seus irmãos os seus sonhos. Ele sonha que estavam atando molhos e o molho de José ele ficava em pé e todos os outros, os molhos dos seus irmãos, eles se inclinavam perante o molho de José. E você vê isso no capítulo 37, versículo 7 do livro de Gênesis, que diz: eis que estávamos atando molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. E mais adiante, no versículo de número 9, diz que José sonha outro sonho e conta novamente a seus irmãos. E diz o texto no versículo 11, que os seus irmãos, pois, o invejavam. Então, vamos dar continuidade. Perceba que o clima na casa de José não vai bem. Os irmãos de José não estão bem com o seu irmão. E os irmãos de José estavam ali com o coração cheio de inveja, cheio de amargura, cheio de aborrecimento contra alguém que estava lutando, que estava galgando sua própria vida. Então é muito interessante que você perceba que na caminhada pessoas não irão se agradar dos seus projetos e dos seus sonhos. Perceba que você, dentro do seu ciclo mais próximo, pode vir a ser aborrecido, aborrecida. Tenha cuidado aos sinais. Isso nós falamos na mensagem anterior, para você prestar atenção aos sinais, porque normalmente as pessoas do teu ciclo mais próximo são aquelas que não irão compreender, não irão entender os projetos de Deus para a tua vida. Então, dando seguimento no capítulo de número 37, passa o tempo, passa os dias e o coração dos irmãos de José torna-se cada vez mais inchado. De forma que, certo dia, o pai de José chama José e pede para que José vá à procura de seus irmãos. José era aquele jovem do povo que não aceitava, não compactuava, não escondia os erros dos seus irmãos. E isso era também motivo para que os seus irmãos o aborrecessem. Porque tudo de errado que os seus irmãos faziam, José, ele levava e denunciava ao seu pai. Então percebam que nesse dia, tá todos os irmãos de José, e Jacó chama a José e pede para que José vá procurar os seus irmãos. Isso nós vemos no versículo de número 13, quando diz que Jacó, ou Israel, chama José e diz assim: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém, vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. José era um rapaz muito obediente, muito submisso ao pai. Então, no versículo 14, Jacó diz: ora, vai ver como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. E foi com esta missão que José saiu naquele dia. Não sabia José que aquele dia seria um dia totalmente atípico na vida dele. Talvez ele levantou da cama naquele dia como um dia normal, um dia qualquer na cabeça dele. Seria mais um dia em que ele ia ver os seus irmãos, ele ia jantar, almoçar, tomar café da manhã com a sua família. Seria mais um dia em que ele veria um de seus irmãos fazendo alguma coisa errada e correria e diria aos seus pais, ao seu pai. E até o seu pai não imaginava que aquela seria a última ordem que ele daria ao seu filho. Não sabia José que aquela seria a última vez
que ele veria o seu pai. José sai à procura de seus irmãos, não os encontrando em Siquém, acaba se perdendo. Diz o texto que um varão, no versículo 15, um varão encontra José, porque José estava andando errante pelo campo, e de tanto procurar os irmãos, acabou se perdendo. E aquele varão pergunta a José: o que é que você está procurando? E no versículo 16, José diz: eu procuro meus irmãos, dize-me, peço-te onde eles apacentam. E aquele varão diz a José: olha, eles não estão aqui, eles foram para Dotã. Então, algo totalmente diferente daquilo que o pai havia determinado para os seus irmãos. Já era uma coisa que José disse: com certeza vou ter que dizer ao pai que os meus irmãos estão fazendo o que o meu pai não autorizou. Mas meus amigos, meus irmãos, meu povo, sai José e sobe a Dotã para encontrar com os seus irmãos. E os seus irmãos, avistando José ao longe, começaram a colocar para fora aquilo que estava cheio dentro do seu coração. O texto bíblico diz que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então percebam no versículo 18 do capítulo 37, se você não estiver com a Bíblia aberta, convido você a abrir a sua Bíblia para acompanhar comigo esta reflexão. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, estamos no versículo de número 18. Diz assim: e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Isso mesmo. Primeiro sentimento que surgiu no coração dos irmãos de José: matar o seu próprio irmão. Porque se eles matam a José, eles matam o sonhador. Eles mitigam todos os sonhos de José. Todas aquelas realizações deixariam de ser possíveis, porque o autor daquele projeto, o detentor daqueles sonhos, não existiria mais. Disseram no versículo 19, e disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. No 20 ele diz assim: vinde agora e fazemos o que, meu povo? Quem está acompanhando no versículo 20, matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas. Percebam os planos iniciais dos irmãos de José, quando o avistaram de longe, era de matar a José e de lançá-lo numa cova, já morto, ou seja, matar e esconder o corpo, deixar ele lá apodrecer e entrar em estado de putrefação e em estado de decomposição e se acabar lá. Vamos matar o nosso irmão e lançá-lo numa cova. Primeiro a gente mata, depois a gente esconde. Então, perceba como é que estava o coração dos irmãos de José pelo simples fato de José ser uma pessoa correta, de José ser uma pessoa que sonha. Então já abro um parêntese para trazer ao seu coração uma mensagem. Se você é uma pessoa que tem projetos, se você é uma pessoa que tem sonhos, se você é uma pessoa que tem ambições positivas de alcançar degraus maiores, de chegar a outros níveis, preparem-se, pois no coração de muitos, inclusive daqueles que muitas das vezes estão dentro do teu ciclo mais próximo, vai acabar gerando neles um sentimento de inveja, um sentimento de ódio, de forma tal que estes intentem destruir os teus projetos e os teus sonhos. Muitas das vezes você ouve palavras tais como: você não vai conseguir, você não é capaz, isso é muito para você, desiste disso. Eu já vi pessoas fazendo e não conseguindo. Não quero que você tente, rapaz, não vai por esse caminho.
Então, pessoas que te desmotivam, pessoas que te colocam para baixo, pessoas que tentam enterrar os seus sonhos, palavras como essa são palavras que são como ferramentas capazes de destruir o teu sonho, de matar os teus projetos, de matar os teus intentos. Não sei se você está me ouvindo e você está vivo no quesito sonhos, no quesito conquistas, no quesito, sabe, ambição de conquistar coisas boas, de salvar o teu casamento, de recuperar os teus filhos, de passar naquele concurso, de abrir aquela empresa, de emagrecer, de conseguir fazer aquele curso, aquela faculdade. Eu não sei se você está nessa pegada ou se você está desanimado, desanimada. Se você tentou e alguém disse que você não conseguia, que você não era capaz, que você não tinha condições. Certo? Conheci uma pessoa muito determinada, muito capaz, muito trabalhadora, muito esforçada. Mas essa pessoa acabou entrando dentro de um ciclo onde as pessoas diziam que ela não era capaz, que ela era preguiçosa, que ela era uma pessoa parada no tempo, que ela era uma pessoa que não tinha condições de alcançar nada, que ela era uma pessoa totalmente inerte. E aquelas palavras negativas foram adentrando no coração daquela mulher, daquela moça, de forma tal que ela começou a acreditar que tudo aquilo que aquelas pessoas estavam falando era verdade. Até o dia em que aquela mulher foi tirada daquele ciclo, daquele espaço, daquele local e levada para outro ponto. E quando ela chegou lá, desanimada, cabisbaixa, sem condições de se erguer, em estado de depressão, começou a receber palavras positivas como: você é capaz, você pode, você tem condições, você é a única responsável pelo sucesso ou derrota da sua vida. Ninguém tem o direito de interferir negativamente ou positivamente na sua vida, a não ser que você permita. Então, palavras positivas foram adentrando no coração daquela jovem, daquela mulher, de forma tal que hoje essa mulher é uma mulher forte, determinada, trabalha, tem suas coisas, tem os seus sonhos, tem os seus projetos novamente reavivados dentro do seu coração. Tudo porque ela mudou o seu ambiente e o seu ciclo de vivência, de amizades. Então, muitas vezes você está cercado por pessoas que dizem que não acreditam em você. Muitas vezes você está cercado por pessoas que dizem que você não é capaz, que dizem que você não vai conseguir, que te chamam de preguiçoso, de preguiçosa, de lerdo, de lerda, de pessoa fraca ou fraco. Então, se você está no meio de pessoas assim, nesta mensagem eu digo a você: mude o seu ambiente. Se você quer ver coisas diferentes acontecer, comece a fazer coisas diferentes. Comece a dar ouvidos a quem você toma por referência. O que é que você quer dizer com isso, Alex? Só ouça pessoas que estão onde você deseja estar. Observe as pessoas que dizem que você não vai conseguir. Observe as pessoas que dizem que você não tem condições. São normalmente pessoas que estão onde você não quer estar, que não tem os resultados que você deseja ter. Então, saia dessa inércia, porque eu digo a você com toda a propriedade, no nome de Jesus: você tem capacidade, você é capaz, você é capaz de conseguir tudo o que você desejar. Teu sucesso depende única e exclusivamente de você. Se você acredita nessa palavra, diga amém, Jesus. Deixa aqui nos comentários e diga: eu vou vencer.
em nome de Jesus. Eu sou especial em nome de Jesus. Eu sou importante em nome de Jesus. Acredite firmemente nessas palavras, que Deus traga cura ao seu coração. Mas observe, voltando ao texto, que os irmãos, eles maquinaram matar e lançar numa cova. No versículo 22, um dos irmãos deles diz: não vamos matar, vamos lançar na cova. Vamos deixar ele aí dentro. Vamos deixar ele lá dentro da cova. E isso aconteceu. Quando José se aproxima, eles arrancam a túnica que o pai havia feito para José. Lançam José numa cova. E sabe o que é que acontece? Depois que eles fazem esse ato cruel, diz no versículo 24 que eles tomaram-no, lançaram-no numa cova, porém a cova estava vazia e não havia água. Primeiro livramento de Deus, porque se aquela cova tivesse com água, muito provavelmente José teria morrido afogado. Mas Deus cuida nos mínimos detalhes. Mas observe que no versículo 25 diz que depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. Você prestou atenção no versículo 25? Eles jogam o próprio irmão dentro de uma cova. Com certeza, José sofreu escoriações com a queda. No mínimo, diversos arranhões, no mínimo. Pode ter batido o braço, pode ter machucado a perna, pode ter inchado alguma coisa, pode ter causado alguma distorção, pode ter batido a cabeça, enfim. Eles jogaram José na cova. E depois que fazem isso, eles sentam e vão comer pão, como se nada tivesse acontecido. E aí vem uma caravana de ismaelitas levando diversas especiarias como bálsamo, mirra, lá para o Egito. E Judá, um de seus irmãos, diz assim: vamos tirar isso dessa cova e não vamos matar, vamos vender. Então observe 3 fatos. Primeiro eles tentaram matar, depois eles lançaram na cova. E por último eles disseram: vamos vender o nosso próprio irmão. Talvez tenha pessoas que estejam vendendo você. Vendendo uma imagem que não é sua. Vendendo uma personalidade que não é sua. Vendendo os teus princípios. E vendendo barato. Porque diz o texto que eles vendem José por 20 moedas. E José é levado ali para o Egito. Totalmente humilhado. Totalmente humilhado. Rubem chega mais tarde e pergunta pelo irmão, e os outros dizem: vendemos a José. Está aqui, e repartiram. Ficou, meus irmãos, uma mixaria para cada um. Repartir 20 moedas de prata para 10 homens, 11 homens. Uma mixaria para cada um. Porque o que importava para eles não era o dinheiro em si. Era se livrar do sonhador. Era pôr fim aos projetos do sonhador. Mas Deus, Ele faz um reboliço. Ele faz o mal tornar-se em bem. E a gente vai observar isso na história de José. Mas, por enquanto, fiquemos com esta mensagem. José é vendido. José é levado para o Egito. E nesta história, o único que sofre verdadeiramente é o pai de José. Porque os irmãos matam um cabrito, melam a túnica de José no sangue do cabrito e mostram o seu pai. E diz assim: achamos esta túnica aqui, melada com sangue.
Reconheces, pois, e é do teu filho José. Quanta cara de pau, quanto cinismo, quanta frieza. E nessa história, o único que sofre verdadeiramente é Jacó. José sendo levado ao Egito e Jacó chorando o seu luto, achando que o seu filho havia sido devorado por feras, quando na verdade o seu filho caiu na mão dos seus próprios irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele abra os seus olhos espirituais. Todo este sofrimento que você está passando, todo este processo que você está enfrentando, essa doença, esse filho problemático, esse casamento que está desatando, toda essa luta, toda essa dor, problemas financeiros, enfim. Tudo isso faz parte de um processo. Se não foi você que se colocou nessas condições, que perceba, se você não se colocou nessas condições, se você está nessas condições por um propósito divino, se você acredita que Deus tem algo maior para a sua vida, eu quero te dizer que isso que você está passando é um processo. Assim como isso que estava acontecendo na vida de José era um processo, isso que está acontecendo na sua vida é um processo de Deus. Tá doendo, não tá? As noites estão mais curtas. Você tem chorado. Você tem dito, Deus, eu não estou entendendo. Será que José não falou isso também? Deus, por quê? Por quê? E para essas horas não há um porquê. Muitas vezes Deus fica em silêncio. Não vejo referência aqui dizendo que Deus falou com José. Dizendo que Deus consolou José ali, dizendo, eu estou com você, calma, segura, vai dar tudo certo. Não, Deus fica em silêncio. Talvez Deus esteja em silêncio também na tua vida. E olha, é um processo. É um processo, eu digo a você, vai te deixar mais forte. Vai te levar para outro nível. Mas eu sei que nesse momento você não está entendendo. Você não está compreendendo. Você não está visualizando. Tudo bem. Calma. Calma. Eu sei que você está sendo levado para onde você não quer ir. José não queria ir para o Egito. José não queria ir. Ele está sendo levado agora contra a sua vontade para um lugar que ele nunca foi. Talvez você esteja sendo levado para lugares que você não quer ir. E eu digo a você nesta mensagem, faz parte do processo, suporta, aguenta mais um pouco. É um processo de Deus na tua vida. Eu fico nesta mensagem. Vamos segurar aqui para o vídeo não ficar mais longo. Seguramos nessa mensagem aqui, continuamos no próximo vídeo. E eu peço a Deus que Ele te abençoe. Se você puder fechar os seus olhos, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, esta vida que está sendo alcançada por esta mensagem. Que ela compreenda, meu Senhor, que está passando um processo e que o Senhor, embora em silêncio, está contemplando tudo, está vislumbrando tudo e está trabalhando em favor deste homem, desta mulher, desta moça. Senhor Deus, toma em tuas mãos os seus projetos e os seus sonhos. E se for o Senhor que os deu, Pai, completa a obra. Que esse processo torne este homem e esta mulher mais forte, mais experiente, mais maduro em todos os sentidos da sua vida. Que o Senhor traga a este coração
consolo, paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, para a glória de Deus. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desta mensagem, essa mensagem tocou o seu coração, curte, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva nesse canal para não perder os próximos vídeos. Em nome de Jesus. Amém.